Salve DL, salve galera aí do canal. Bom, já fiz um vídeo hoje. Se você tá no portal, você vai ver que eu gravei 2 artigos. Então eu peço que, se você não viu o outro, confira, que é mais, eu diria que é mais importante que esse, que é eu fazendo uma relativa defesa ao Mestre Bob no que diz respeito ao podcast ontem. Mas não é bem uma defesa, porque ali não teve o que ser defendido, né, na questão de defendendo a questão do argumento, né? Eu estou defendendo o argumento do Mestre Bob, não qualquer coisa de outro tipo, entende? Então vá lá ver, bem importante. Mas esse vídeo aqui agora é para responder mais perguntas. Então, como vocês podem ter visto, eu percebi que tudo que eu tenho gravado, eu tenho falado muito da minha particularidade, mas sempre usando como exemplo para passar um conhecimento, porque não é raro aparecer gente na escola e tal. Isso aí tá até desde antigamente também. Também as pessoas tinham muita dúvida tá, entendi isso tudo, aprendi isso tudo, mas e agora, o que fazer? Então sempre as pessoas têm essa questão de não saber o que fazer diante do conhecimento. Então eu começo a dar exemplo de coisas que eu vivenciei, correlacionando ao conhecimento que eu tô passando, como que se aplica, como eu apliquei, e assim sucessivamente. Então isso aí ajuda as pessoas a entenderem e também ajuda as pessoas a se conectando, né? Tive que dar uma pausa. Então ajuda as pessoas a ir se conectando, se reconectando, né? Se reconhecendo, formando o corpo, né? Você vai alcançando suas partículas, seu corpo, né? Literalmente seu corpo, seu coletivo. E assim vai formando a estrutura da igreja, né? O corpo da igreja. Você tem a cabeça, Cristo, você tem a estrutura, né? Os sábios, vai formando enfim, a hierarquia espiritual. Aí assim você reúne a igreja. Enfim, é outro assunto, né? Mas então, esse vídeo hoje aqui é para responder mais uma pergunta, uma pessoa que mandou para mim no privado. E vocês vão ver aqui que realmente as pessoas estão puxando, né? Como eu não conversei com quem me mandou a mensagem antes, eu não vou falar o nome da pessoa. Mas aí, se estiver assistindo tudo que você comentar que foi você e tudo mais, aí em outro momento, se quiser, eu comento. Eu prefiro evitar porque foi no privado, né? Acabei sintonizando. Então, a questão é sobre vício. A pessoa quer saber como lidar com o vício. Então, antes de explicar, eu vou ler aqui o que ele deixou para mim, ler tudo. Ele dá um testemunho, né? Ele compara com o testemunho que eu dei para trás, as semelhanças. E antes de explicar sobre os vícios, eu quero dizer que eu tenho lugar de fala pela parte teórica, conhecimento, certo? Eu tenho bagagem, aprendi muita coisa com o meu mestre e com a caminhada. E também tenho experiência, principalmente nessa área, para poder falar. Então vamos lá. Ele fala, ó: bom dia, Leandro, prazer, meu caro. Acabei de ver seu último vídeo respondendo perguntas. E PQP, cara, tua jornada na escola é idêntica à minha. Comecei também pelo Rogério em 2018, 2019. Idêntica não, né? Semelhante, né? Semelhante não é igual. Tanto que, por exemplo, eu conheço o Rogério desde 2000 e Brau, muito tempo atrás, 2013, 2014. Você está falando de 2018, mas eu tô forçando a barra, eu entendi o que você quis dizer. Então beleza. Comecei também pelo Rogério em 2018, 2019, através da ressonância harmônica. Sempre acompanhei a escola, em off, mas sinto que agora é o momento de levar a sério. Bom, eu diria que você sentiu isso, demorou para sentir, né? Mas antes tarde do que nunca. Mas também falando de forma geral, o tempo é de Deus, cada um sente de uma forma, tem seu momento e assim vai. Tem gente que fica anos e custa entender a parte do 7/12. Tem outros que acabam de conhecer e entende melhor. Nossa, tem várias variáveis, né? Então, continuando. Tô num momento obscuro com o abuso de drogas e decidi que esse ano pra mim já chega. Mano, eu passei por essas coisas também, abuso e etc. A gente vai discorrer sobre, para eu poder explicar como você superar isso. Eu vou dar algumas experiências minhas também, explicar como eu lidava, mesmo antes de entender o que eu entendo. Então, a forma que eu lidei, a vida prática me ajudou muito. Por isso que a gente tem que conectar plano espiritual e plano físico, a mesma coisa. Mental e físico, a mesma coisa. O conhecimento, na Bíblia fala, a fé sem obra é morta. Então, a fé é que move as coisas, mas você tem que agir. Porque senão você tem fé para quê? Você vai ficar parado meditando, entendeu? A fé sem obra é morta. A fé é a intenção que movimenta a matéria, porque a fé colapsa a função de onda. Então, para você criar alguma coisa, não é pensando, o pensamento dá forma, a forma ajuda a sentir, entende? Mas é a sensação que cria. Então, quando diz que a fé sem obra é morta, quer dizer, não adianta nada você ter fé e não atuar, para plasmar, entendeu? As duas coisas coexistem.
Então, todo momento obscuro, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o conhecimento, ele tem que virar alguma coisa prática, entendeu? Porque senão fica no mundo das ideias, de Platão, como se dizia, entendeu? Então tudo que está no mundo das ideias tem que tornar real, porque senão é só o plano das ideias, entende? Serve para outras coisas, né? Desdobramento consciencial, etc. Chegar em síntese, mas para atuar tem que fazer. Então é por isso que a Bíblia fala, a fé sem obra é morta. Traduzindo para a linguagem de hoje, seria o conhecimento não aplicado não vale de nada, basicamente, né? Na sua devida proporção, é claro. A fé, de novo, é algo intuitivo, é algo... é a intenção, né? Para resumir. Então vamos lá. Me identifiquei muito com a sua trajetória e te acompanho também já há um tempo. A forma que tu passa a informação é surreal. Segunda pessoa. Acho que o pastor estava certo quando falou que você tinha o dom da palavra. A pessoa está mostrando que está acompanhando tudo, eu fico satisfeito, tá? Porque eu gravo isso tudo, eu faço tudo na intenção de poder sim ajudar as pessoas a não cair no mesmo buraco que eu caí, a não buscar a mesma coisa que eu busquei, ou se quiser buscar saber o que tá fazendo, ele está ouvindo, quando chegar naquele momento vai lembrar da gente, vai lembrar do verbo, entendeu? Vai lembrar da nossa referência, vai entender por que respeitamos tanto e tudo mais. Inclusive eu acho que vou até deixar... Temos vídeo falando porque respeitamos o Bob Navarro, né? E por aí vai. Então, vamos continuar aqui, né? Aqui ele fala, né? Acho que o pastor estava certo quando falou que você tinha o dom da palavra. Isso aqui mostra que ele está acompanhando, eu fico grato mesmo de verdade, porque eu gravo por isso, pra fazer valer a pena os erros do passado, entende? Porque eu falei, ensinei, cansei, percebi que as pessoas fazem com conhecimento, fui traído, por assim dizer, já usaram o que eu falei contra mim mesmo, então é um mundo complicadíssimo. Aí eu comecei, depois que eu entendi Lúcifer, desdobramento, tudo, vi que eu estava fazendo, pensei, mano, o que Lúcifer segura, entendeu? O que o Messias segura pela humanidade não é brinquedo, né? Mas enfim, então eu já estava meio cansado e tal, né? Quando eu desdobrei na escola, eu já estava com uma idade boa, já tinha feito muita coisa, principalmente no que diz respeito a ensinar e tudo mais. Já tinha passado pra igreja, já tinha pregado em cadeia, já tinha estudado ocultismo, já tinha estudado mecânica quântica, então já tinha feito muita coisa, já tinha batido muita cabeça, já tinha sido traído, já tinha caído, sabe, perdido referência, então o bagulho tava louco. Então eu não tava afim de querer aparecer e tudo mais, mas aí na hora que eu vi o que eu tava fazendo, eu falei, ih, ferrou, mano. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque se fosse por escolha própria, eu preferia, entre aspas, nas suas devidas proporções, eu agradeço a Deus por tudo, eu gosto de fazer o que eu faço. Mas se fosse pra escolher mesmo, diante do que eu sei como que é, como que as pessoas são, e etc, 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 eu preferia ficar no canto, de boa, tranquilo, na segurança de Deus, não ter que preocupar, blá blá blá, entendeu? Mas, como diz... também aceito o meu papel, né? E eu não tô reclamando, eu gosto de gravar, gosto de pá, mas eu quero dizer o seguinte, eu faço pela missão, né? Pra fazer valer a pena, né? De forma de arrepender de ter ensinado de uma forma, agora falar de outra, e assim vai, porque eu vejo meu papel, ajuda muitas pessoas já me agradeceram, nossa, na trajetória muita gente falando, graças ao Leandro, não só eu, obviamente, outras pessoas aqui, todo mundo aí sabe, tem vários testemunhos, vocês podem deixar por quem, inclusive se quiserem falar como vocês chegaram na escola, por quem, etc, comentem aí, fiquem à vontade. Mas então vamos terminar de ler. Eu falo isso aqui, né, eu acho que o pastor estava certo quando disse que você tem o dom da palavra, é porque ele acompanha meu testemunho e tal. E quando eu dei o testemunho falando do dia que eu preguei sobre o Evangelho de João e o Apocalipse na igreja, há 16 anos atrás, lá eu falo que quando eu desviei e etc, o pastor foi atrás de mim, né? Não queria que eu me desviasse. Aí numa dessa que ele falava em línguas, né, aquela coisa do Espírito Santo e tal, ele levantou, começou a falar em línguas, primeiro ele falou que podia orar por mim, eu falei que podia. Aí ele levantou, aí eu já comecei a ver que ele estava sendo domado ali por Espírito Santo, né, para esse momento. Aí nesse momento ele começou isso chama de profetizar, ou então de revelação, várias coisas. No caso ali foi uma revelação. Ele falava que Deus estava dando uma revelação para ele e tal, e que eu tinha o dom da palavra. E é por isso que ele fala aqui, né? Na época foi assim. Eu até perguntei o que seria o dom da palavra. Ele falou que era facilidade para ensinar a Bíblia. Na época ele interpretou assim. E eu nunca mais esqueci. E de certa forma eu vi verdade nisso, porque quando eu vi a Bíblia e li a Bíblia, eu queria muito passar aquilo pra frente, sabe? E sempre foi assim também, tudo que eu aprendi eu sempre gostei de falar, sempre gostei de explicar, de ensinar e de aprender, é claro. Como que eu vou ensinar se uma vida mudou, até hoje eu gosto de aprender e de ensinar, de aprender as coisas e ensinar o que eu aprendo. Tudo que me facilita a minha vida eu gosto de passar pra frente, entendeu? É o meu jeito de ser, eu gosto. Então vamos continuar. Queria que você respondesse se
se tocar no seu coração. Tocou, até que sintonizei, tô aqui. Sobre como você se livrou do vício, ou maneiras de como tornar esse processo mais leve. Acho que muitas pessoas podem se inspirar e caminhar nisso, né? Luz pra nós. Caminhar pra luz, na verdade. Boa. Gratidão, meu caro, luz pra nós. Então, vamos lá então, eu vou ser breve, né? Já tô com 10 minutos. Eu quero agora pontual. Pra você conseguir sair de qualquer vício, você tem que aprender a flutuar em quinta dimensão. Você tem que entender, você tem que aprender a não se identificar com o seu cavalo, com o seu avatar, entendeu? Com o seu eu inferior. Você tem que separar. Você tem seu eu inferior, que é esse que vai acumulando experiências temporais, né? Esse que corre atrás de alguma coisa, que foge de algo que é o trauma, ou busca algo que é o sonho. E esse algo que ele foge ou busca é diante do teatro, né? Das perspectivas que ele teve, das relações com a família, das informações que ele pegou no meio de informação, etc. Entendeu? As referências que o sistema te dá. Então você vai buscar ou se afastar de alguma coisa. Isso aí vai gerando seu ego, seu eu inferior. Esse é seu eu, o avatar, certo? Mas aí você tem que separar, você tem que flutuar em quinta e perceber o seu cavalo, certo? E percebendo o seu cavalo, você não identificará com ele. Você vai lembrar que tudo você é um eco dos reinos anteriores que te formam o seu corpo. O corpo da consciência. É 5 reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. No reino humano, você é um eco desses anteriores. Quando você transborda isso, você cai no dévico. E cair no dévico é só lembrar da honra e do amor. Você não pode pisar nessas coisas. Você se observa, se vê. Se vendo, você percebe as tendências que vêm, não importa como. Então vamos lá, na prática, o que isso significa? Eu diante das circunstâncias da minha vida, das minhas curiosidades, da liberdade que a mãe permitiu que eu tivesse porque minha mãe sempre foi assim, eu tenho um irmão, certo? O meu irmão, minha mãe não gostava que ele saía muito, tinha um pouco mais de cuidado com ele e tal, mas pelo jeito que ele era mesmo, certo? Já eu não, ela sempre deixou eu livre, que ela tinha uma coisa, por exemplo, eu gostava de feira mortal, jogar capoeira, aí ela tinha uma coisa na cabeça dela que eu podia ficar tranquilo, que ia ficar tudo bem, já meu irmão não. Então eu tive muita liberdade. Essa liberdade acabou que teve seu lado bom e lado ruim. Eu agradeço minha mãe pela liberdade, porque eu acho que eu não conseguiria ficar preso, entendeu? Mas tem suas consequências. A consequência é dar de cara com o inferno, com as coisas. Você aprende na raça, na raça, eu digo assim, na tentativa e erro, você vai aprendendo as coisas. Então logo cedo, por exemplo, com 9 anos, com 9 foi o meu amigo que me passou o que eu vou falar agora, mas com 11 anos de idade eu já tava fumando, deu o primeiro trago, o primeiro cigarro, certo? Então com 15 anos, eu tenho testemunho pra caramba aí, com 15 para 16 anos, eu já tava na pira de como que eu paro de fumar. Então nessa época eu não entendia que a gente... eu vou explicando pra vocês vai ver que meio que intuitivamente na prática eu atuava, mas sabe, eu não sabia, eu fui aprendendo até chegar aqui. Aí eu falei, caraca, conectei tudo e etc, eu vi que eu fui até preparando algumas coisas pra já ser assim. Então o que acontece, com 15 anos para 16, eu já tava naquela coisa, putz, cigarro tá me fazendo mal, né? O sistema consumindo a minha cabeça. Hoje em dia eu fumo de novo, mas é outro rolê, entendeu? Qualquer hora a gente para pra falar desse outro rolê. Não é a mesma coisa quando a gente bebe uma cachaça, que seja um expansor, um cigarro. A gente aqui é um corpo que segura o mundo nas costas. A gente tá plasmando essa nova era, né? O berço da nova era começa em Atlântida. E, enfim, então a gente acaba segurando o mundo nas costas, com pouca estrutura. Então quando você fuma um cigarro e tal, você tá trocando perspectivas, você tá visitando aqueles momentos, você tá mandando insights. Por exemplo, eu de verdade, hoje, eu consigo fumar quando eu quiser, beber quando eu quiser, e eu vou explicando pra vocês. Então isso aí vai dando insight pras pessoas viciadas. Mas então, pra você superar um vício, primeiro é só não se identificar com o seu cavalo. Mas não é tão simples assim. Por que eu digo não é tão simples? Hoje eu consigo melhor, bem mais fácil, mas eu tenho uma trajetória. Então vamos lá. Com 15 para 16 anos eu já estava pensando em parar de fumar. E pra mim eu estava num vício, que eu não conseguia. Mas de novo, eu não sabia observar meu cavalo. Mas veja bem, aí 16, 17, 18. Aí quando eu tava com 17 anos mais ou menos, 18, quando eu comecei a entrar nessas coisas todas que eu venho explicando, eu comecei já nisso. Caramba, eu tô me destruindo muito, eu tô fumando muito cigarro, usando drogas e tal, não pode ser assim. Agora vamos lá, parte prática. Como é que você larga de vício? Como é que... porque não tem vício, entenda bem. Tudo é um processo temporal. Às vezes você fica usando muito de uma coisa que você quer compensar um momento. Por exemplo, eu lidei muito com o inferno, né? Com drogados, entendeu? Já experimentei muita coisa, já lidei com muita coisa. Então vou te dar um exemplo prático. Galera que usa muito crack, certo? Eu ficava observando a galera, eu via muitas coisas. Alguns usavam e gorfava, outros ficavam numa sensação tal, outros ficavam muito paranoico, mas todo mundo queria ficar naquela louca de ficar naquilo. Eu queria entender o que será que faz as pessoas naquilo. Então eu experimentei,
tá ligado? Mas eu não sou louco. Quando eu fui experimentar, na verdade eu tive um pouco de facilidade na minha vida com essas coisas, vocês vão entendendo. Eu experimentei pra eu ver o que era que eles buscavam. Então eu sei o que eles buscam. Quando a pessoa usa essa droga, que eu não recomendo de forma alguma pra ninguém, nem pra expansão, nem pra nada, tem diversas coisas, não use essa droga. Eu tô falando que eu experimentei muitas coisas, porque eu queria conhecer muitas coisas, saber o que passa com as pessoas. Então eu experimentei. Então ela te leva rapidinho num estado de nirvana, num êxtase, entendeu? Só que as pessoas não têm discernimento pra saber disso. Então ela começa a querer só ir lá, só ir lá, só ir lá. Então é claro que a droga, por exemplo, o crack, por exemplo, ele começa a fazer o seu cavalo, começa a ter o que chama de reação bioquímica mesmo, entendeu? Já começa a pegar no físico. Então seu corpo começa a querer, por exemplo, a heroína. Nunca usei heroína na minha vida, mas eu já assisti documentários, eu gosto de entender essas coisas. Ela é tão forte que depois que você usa uma vez reza a lenda, ou se você for viciado, o seu corpo começa a contorcer, você soa, entendeu? Aí começa a ficar mais difícil, mas vamos lá. Pra tudo tem solução, entendendo o que eu tô falando aqui. Então, eu experimentei já pra ver como é que era, e eu vi aquele momento, eu falei, caraca, mano, facinho ficar aqui. Até eu queria ficar aqui. Só que você tem que separar. E quando eu voltei, eu entendi. Eu falei, caraca, mano, então é por isso que eles vão ali. Só que é difícil para essas pessoas, né? Eu tentei, algumas pessoas ajudei, mas vamos por parte. Então eu vi o que eles buscam ali. E experimentei várias coisas para ver como que é. Agora, quando eu comecei a entrar nessas catarse de perder a identidade, que é certo e errado, porque quando eu era mais novo eu não tava nem aí, mano. Eu chapava e gostava mesmo, fumava, e foda-se, eu queria mais, não ficava muito nisso. Era uma. Já, a professora, diretora, por exemplo, já pegou e falou: Leandro, quantos anos você tem? Eu 15. Pô, já fumando nessa idade. Eu falei, daí? E ela, vai morrer. Eu falei, quem que não vai morrer? Mas você vai morrer mais rápido. Aí eu falava, pô, mas antes eu vivia uma vida curta e feliz do que uma longa e triste. Eu fumo porque eu gosto. Você não tá fumando porque você quer viver mais. Imagina que você vive 100 anos sem fazer nada que você gosta. Que vida miserável. Eu tô vivendo, vou morrer logo, mas eu tô vivendo o que eu quero viver. Esse era o meu argumento, entendeu? Mas aí depois eu comecei a entrar em catarse e tudo mais, eu comecei a analisar. Meu corpo começou a sofrer e etc. Então, vamos lá. Mesmo antes de conhecer isso que eu tô falando, você não é o seu cavalo. Você tem que se olhar de fora e perceber os pulsos, entendeu? O que o cavalo tá querendo. Você tá dando coice, você tá bravo, você tá manso. Você tem que se ver de fora, não se identifica. Então, em questão ao vício, né? Eu já tava querendo parar de fumar e tudo mais. Aí, quando eu entrei pra igreja, eu fiquei um tempão sem beber, sem fumar, sem muitas coisas. Depois eu desviei da igreja, vamos falar assim, né? Desviei, veja aí pra vocês pegarem o contexto. Depois que eu desviei da igreja, no primeiro dia que eu saí, eu passei num bar e pedi um copo de vinho, enchi o copo, bebi. Assim que eu bebi, já voltou aquela vibe e tal. Eu já pedi um cigarro, que eu fazia mais de 6, 7 meses que eu não bebi nem fumava. Já peguei um cigarro, já fumei. Aí o que acontece? Entrei naquilo de novo. Só que aí eu falei, mano, eu não quero me acabar. Quando eu entrei pra igreja, eu me senti limpo, me senti bem, porque, sabe, eu usava muitas coisas. Não posso nem ficar falando muito aqui, a gente tá no YouTube. Mas aí, o que acontece? Quando eu entrei pra igreja, eu me senti limpo, e chegava a comentar em casa, falava, caraca, como é que eu não percebi isso? Eu tava acabando comigo pouco a pouco. Mas aí depois veio aquela confusão de novo, eu saí, aí comecei de novo, me drogar, beber e tal. Só que o cigarro eu não queria mais, eu tava sentindo que tava fazendo mal, tinha aquela brisa que eu ia ficar com aquela doença e tal. Então, eu falei, mano, eu não posso fazer isso. Então, eu não bebia nada, não me expandia nem nada pra eu poder não fumar. Só que depois, olha como é que foi meu processo. Eu já expliquei como que faz, né? Vou deixar, ficar em quinta. Vou deixar exercício aqui no artigo, ver lá. Aprender a ficar em quinta, você domina isso. Mas eu vou te falando como que na prática eu fui aprendendo. Porque uma coisa é você saber, teoricamente. Ficar em quinta é flutuar. Outra coisa é fazer, entendeu? Fazer que é complicado. Porque a emoção é forte, ela te doma. Entendeu? Se você identificou com o cavalo, você reage. Depois você fala, arrependi, ou não fala. Ou então você vai acumulando arrependimento, isso aí vai te enfraquecendo. Porque você viu a sensação em quinta, mas você não domou seu cavalo, ele foi. Aí você segura, ainda mais se tiver orgulho, você segura naquele erro, você não quer admitir que você fez no impulso, não era pra ter feito, mas aí você quer manter ali o seu orgulho e tal, a pose, fez porque quis, mas na verdade no fundo não quis. Então aí você não trabalha com isso. Aí isso acontece, porque se aconteceu uma vez, pode acontecer outra, porque você não tá vigiando o suficiente, não tá se analisando o suficiente, tá ainda identificando. Então se isso acontece mais uma vez, e o orgulho de novo, se você não fala, pô, errei, tô tentando, tô melhorando, isso te alivia. Quando você é sincero, pô, tentei, tô melhorando, né? Quando você não faz isso vai acumulando. Aí quando você faz de novo,
acumula de novo. E o orgulho não deixa de emitir. Então você vai se enfraquecendo, tá entendendo? Vai se enfraquecendo. Então você tem que ser sincero com você por causa disso. Tem que perceber suas tendências, as que for muito forte, por exemplo, se for uma pessoa que você tem muita inveja, por exemplo, você tem que evitar situações que aquilo lá vai te pegar e vai te fazer merda. Se você é uma pessoa que é muito tarada, entendeu? Muito, e tal, não pode ver um homem, por exemplo, não pode ver uma mulher que é perigoso, você tem que evitar esses momentos, porque você sabe que ele acaba sendo mais forte que você e te pega. Então você tem que te conhecer, não pra se dominar a ponto que você vira uma seta, o que dá também, entendeu? Você vai chegando num nível que, tipo assim, você fica praticamente quase que superior a tudo. A energia mais complicada de lidar seria a Kundalini, a mais complicada. Até grandes, Davi, Bíblia, né, grandes, às vezes preferem fugir da situação do que enfrentá-la. Então a gente tem que se conhecer por isso, e tem situações muito delicadas, por exemplo, de Kundalini. Mas, pra grosso modo geral, você flutua e se vê, certo? E vai se conhecendo. Percebe aquilo que você pode sim evitar só flutuando, e aquilo que mesmo flutuando você não evita, você cede, porque senão vai acontecendo isso. Você vai, faz uma vez, arrepende, não assume que arrependeu, manda pra debaixo do tapete. Outra vez, você vai te enfraquecendo, aí vai ficando muito ruim, entendeu? Você vai perdendo força criativa, você vai descontando, vai acontecendo um monte de coisa. Mas aí na prática o que acontecia, ó? Eu comecei a fumar cedo, né? Com 11 anos mais ou menos, dei meu primeiro trago. Mas é claro, como eu tinha minha mãe e tudo, etc., então não fumava tanto assim. Aí então às vezes, escondido, disfarçava. Minha mãe sabia, né, cheiro e tal. Ela também foi fumante, ela também escondeu. A mãe dela queimou cigarro na boca dela, se eu não me engano, e tudo. Então ela sabia, mas claramente não era. Então eu fumava algumas vezes e tal. Mas aí com 15 anos mais ou menos, abri o jogo com a minha mãe e tudo. Ela permitiu que eu fumasse, tudo bem. Ela falou, ó, você quer? Faça. Mas eu já falei, não é coisa de se fazer, isso aí vai te fazer mal, etc. Mas quer fazer? Faz, a vida é sua. Foi basicamente assim que a mãe fez. Então a partir de então eu comecei a fumar pra caramba. Era aberto, eu fumava em casa, comprava maço. Então, dali a pouco eu já não queria mais isso. Então, na prática, vamos pelo cigarro pra você ter uma ideia. Vou te falar uma situação prática de que eu fiz. Isso aí foi com diversas outras coisas. Pra droga e tudo mais, a gente vai melhorando aqui. Mas em questão do cigarro, por exemplo, quando eu saí da igreja, eu voltei a beber e tudo mais pra lidar com situações, porque ficou cada vez mais pesado ainda. Eu achei que tinha encontrado a verdade, quando eu vi já tava pro mundo de novo. E naquela época, voltar pro mundo era um desigrejado. Então, nossa, imagina um turbilhão de coisas. Mas aí eu não queria fumar, porque eu tava cansado, né? E eu não entendi que o cansaço meu não era só do que eu tava abusando. Juntou um monte de coisa. Aquilo ali foi me consumindo, lidando com a mente, com o corpo, calma, entendeu? É complicadíssimo. Então, um exemplo, ó, nessa época eu não sabia de quinta dimensão, eu não sabia de transbordar o reino humano, não sabia, eu tava procurando entender o que era a vida, mas de uma coisa eu sabia. Eu falava, por exemplo, olha o meu jeito de raciocinar na época. Falei, caramba, mano, eu queria sair com meus amigos hoje num bar, tomar uma cerveja, tomar um vinho e tal, trocar ideia, mas é só fazer isso, eu vou fumar, mano, eu não tô afim de fumar. Aí eu peguei, olha pra você ver, de verdade, eu peguei e comecei a refletir. Falei, peraí, velho, eu bebo uma cerveja, um vinho, fumo um banza porque vai mudar meu estado de consciência, né? Na época eu pensava, vai me chapar. Agora essa droga desse cigarro, era como eu pensava na época, essa coisa de cigarro não vai me chapar, vai deixar eu doente, tá me deixando normal, não vai porra nenhuma, então por que eu tô consumindo isso? Veja bem meu raciocínio. Aí eu comecei a pensar, velho, então isso aqui que tá me consumindo, não consumindo isso. Eu tenho que fazer o seguinte, como eu não sabia flutuar, mas veja bem, eu meio que flutuando em quinta sem perceber. O raciocínio meu que funcionou, presta atenção. Falei, quer saber? Hoje eu vou sim, vou sair pra chapar com os amigos e tudo. Eu sei que vai me dar vontade, mas como que eu não vou fumar? Eu vou lembrar que tinha um Leandro que não fumava. O Leandro que não fumava, ele não tinha esse desejo, essa vontade de fumar. Não existia o cigarro pra ele. Então tem esse Leandro e tem agora o Leandro que fuma. Então isso eu fiz. Eu falei, não, beleza, eu vou ir, vou fumar. E vou o tempo inteiro perceber. Eu tô com vontade de fumar e tal, mas eu não vou fumar. Então foi isso. Eu fui pro bar, bebi com meus colegas, começaram a fumar, veio realmente aquela vontade, eu percebi, falei, peraí, esse aqui é o Leandro que fuma, não é eu que é o Leandro que não fuma, eu vou ficar no Leandro que não fuma. E foi isso, fui bebendo com a galera e tal, e aí eu fui aprendendo, aí foi a primeira vez que eu me toquei na forma, percebendo eu em quinta, administrando. Como que eu tava em quinta administrando? Eu tava percebendo meu desejo, minha vontade, não cedia, meu corpo queria, mas eu não queria. E o que eu não queria não foi feito, entende? Aí, por aí, isso aí eu já tava com 21 para 22 anos. Nessa época, né? E quando eu falo que eu passei por um momento, não foi de uma vez, entende? Tanto que meu cérebro, às vezes, ele até meio que apagou certas coisas, eu não consigo buscar muito na memória de tão forte que foi, entendeu? Eu fiquei nesse limbo, começou com 19 anos, eu questionava a vida e tudo, e nisso tive filho,
trabalhos, etc. Fiz muitas coisas, mas dos 19 anos aos 25 anos, foi um bagulho intensamente louco. 25, 24 mais ou menos. Aí com 25 mais ou menos, eu encontrei o Hélio Couto, né? Mecânica quântica. Aí ali, eu consegui calmar um pouco aquela loucura. Falei, então tá, agora eu entendi. A realidade, ela é volátil, você cria, tá. Aí, veio aquela energia de novo, certo? Aí, eu entendi que era só criar. Falei, então beleza, é só ajudar as pessoas no tudo que você faz volta. Então, é claro, eu vou desejar pro próximo só o que eu quero pra mim mesmo. Aí eu comecei a atuar assim, criar, incentivar todo mundo, prosperidade, foca, tal. Comecei a ensinar, eu não gravava, mas eu fazia texto e eu falava no tete a tete, era o tempo inteiro. O Fabiano tá aí de prova, ele trabalhou comigo, a gente já trabalhou colhendo feijão e várias coisas. Eu ia trabalhando colhendo feijão e do meu lado eu falando, era pra todo mundo, falava no ônibus, falava pra todo lado, entendeu? A galera, ela chamava eu de Quantum, outros gostavam de chamar eu de Paranoide, por causa do Black Sabbath, tinha um camisa Paranoide, e eles falavam, brincando, né, que eu era paranoico, por causa dessa tanta coisa que eu falava, né, eles não conseguiam entender direito, o povo lá, Leandro é doido, mas é gente boa, e por aí vai. Então, perdi o fio da meada, né, então, eu perdi o fio da meada realmente, mas eu falo disso há muito tempo. Eu falava muito, desde antes eu falava, e quando eu cheguei no Hélio Couto, eu comecei a falar pra todo mundo, eu não tinha outro assunto, tá ligado? Às vezes eu falava de outro assunto pra conversar, mas eu queria falar era disso. Então eu falava muito. Tem uma vez que eu e a Fabiana ficou conversando uns 20 minutos e uma mulher de longe nos olhando, né? Blá blá blá. Eu lembro certinho, na época nós tava falando de Anunnaki, seres terrestres, não sei o que vai, que vem, que dominou, não sei o que lá, e Limbido, blá blá blá, e tal. A mulher só olhando. Na hora que a gente parou de falar, mano, meus meninos, aí eu falei, oi. Ela falou assim, na boa, vocês estão falando sobre o quê? Eu não consegui entender nada do que vocês estão falando. Ou seja, ela ficou uns 20 minutos observando. 20 eu tô exagerando, né? Mas ficou um tempão, a gente conversou um tempo. Era horário de almoço, a gente tinha uma hora de almoço nessa época, a gente tava colhendo feijão, aliás. E aí tava na hora do almoço, a mulher tava mais longe, eu e ele almoçando e trocando ideia. Então isso aí foi uma hora de almoço. Na verdade, não tô exagerando não, foi realmente uns 20 minutos. Porque é o tempo que a gente demorava pra almoçar, a gente acabou de almoçar e de conversar, foi aí que ela nos abordou falando que não tinha entendido nada. E a gente tava falando claramente sobre coisas de Anunnaki e tal. Então quando a pessoa não tem discernimento, acaba tendo a dissonância cognitiva. Ela escuta palavras, mas não entende. Até no podcast onde Começa Bob tava, tinha um hater lá, blá 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 blá. Aí o que acontece? Ela mostrou realmente essa dissonância cognitiva, porque o Mestre Bob passou uma informação muito importante, né? Era sobre 144 mil. Aí o que acontece? A mulher, ele falou isso aqui, ó, blá, 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 ela com isso mesmo, blá 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 blá, 144 mil, eu esqueci qual foi a palavra que ela usou, mas vamos supor 144 mil, blá 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 blá, 144 mil, blá 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 blá, porque tipo assim, o que ela não entende, mano, pra ela é blá blá blá, falando grego, aí uma palavra que ela conhece, ela, opa, entendi, e o resto, blá 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 blá, aí ao invés dela compreender que na verdade ela não tá entendendo quase nada, pouca coisa, não, ele falou 144 mil, o resto foi balela, entendeu? A pessoa é desse jeito, em vez dela entender, perceber que ela não tá entendendo, ela prefere falar que a pessoa tá falando coisa com coisa, em determinado ponto ela fala algo coerente, e o resto fala coisa com coisa. Então, voltando, então, nessa época, eu me senti um pouco de alívio de novo, porque aí eu falei, entendi a realidade. Então, quer dizer, não tem inferno, não tem nada disso, eu crio. O que eu faço volta. Então, eu tenho que ir me moldando. Então, se eu sofri, se eu fiquei na merda, se eu não tive dinheiro, foi tudo culpa minha. Então, eu tenho que trabalhar minhas crenças. Tudo isso aí é real, tá ligado? Mas isso aí é a ida. Isso aí é o vós sois deuses. Eu comecei por aí. E ensinar e falar pra todo mundo, na rua, tal, no trabalho. Pra todo lado que eu ia, falava isso aí. Certo? E aí, de verdade, começou algumas coisas a melhorar e tal. Mas depois, mano, aí já começou, mesmo sem nada tá acontecendo, a vida tinha melhorado mesmo. Mas aqui dentro não. Aqui dentro alguma coisa tava faltando. Falava, gente, tem alguma coisa, eu não quero parar. E também outras não. Tinha outras coisas, por exemplo, eu comecei a entender várias coisas. Comecei a usar técnica e não dava certo. E eu sabia que eu tava fazendo certo, sabia que eu tava sentindo certo, mas não dava certo. Aí eu comecei a pensar, mano, tem alguma coisa além desse conhecimento. Além do conhecimento por si, tu fazer ele. Tem algo a mais. Eu tava pensando no destino, tem algum propósito aí que eu não tô sabendo. Então nisso, aí de novo eu comecei a entrar em looping, porque aí sim a realidade se desfez pra caramba, porque ficou pior. Porque antes eu tinha pelo menos acreditado na Terra, se eu morresse eu ia pro céu ou pro inferno, não tinha muita definição, comecei a querer entender. Agora eu já tinha entrado num ponto que a realidade era infinita em possibilidades, que eu ia evoluir eternamente. E aí dali a pouco eu não sabia, aí eu perdi totalmente referência, entendeu? Não tinha essa referência como passou do 7/12, o que é realidade. Pra mim tinha infinita realidade, aí daqui a pouco eu tava questionando
Ó, eu usei a ayahuasca uma vez só. Quando eu usei aqui, mano, eu já conhecia aquele momento que eu caí. Eu não tô falando por nada, é real. Eu ficava nele lá desses 19 até os 25 anos, mas de forma menos intensa. Era um pouco mais mental, era mais profundo quando eu ia dormir, com os pesadelos, aqueles desdobramentos. Eu tive pesadelos, você não tem noção. Minha mãe me acordava com eu gritando. Às vezes eu acordava com marca, acredite ou não, acordava com marca. Uma vez, enfim, eu não gosto de entrar nisso aí porque as pessoas ficam com medo, né? Uma vez eu comentei certas coisas assim no podcast que a gente tinha no Brasil. Depois o Mestre Boy até falou que eu nunca tinha comentado, o Doug também tinha falado uma coisa na época, mas a gente nunca tinha comentado, no meu caso, nunca tinha comentado nada sobre isso e tal. Aí ele meio que aí depois explicou sobre essas coisas, que as pessoas ficam com medo, né? Mas o fato é que eu já tive muito desdobramento entre quântico e realidade, muito entendeu? De eu acordar com marca. Isso até hoje, pra ser sincero, às vezes eu deito e acordo com marcas. Mas enfim, eu tô desviando um pouco do foco. Aí eu caí muito nessa esquizofrenia depois de novo, até encontrar o Mestre Bob, entende? Porque aí eu tinha perdido a referência, tudo era tudo e nada era nada. E então, graças a Deus eu tive meus filhos, porque eles me davam um chão. Porque tipo assim, não, isso aqui é real, que meu filho tá aqui, entendeu? E depois veio minha filha, tá aqui. Então eu tornava real, porque do contrário, tinha virado um mar de possibilidade. Eu tava entrando nessa esquizofrenia, porque eu pensava, mano, enfim, foi pesadão. Mas então, pra finalizar, veja aqui no portal, o resumo é: pra você livrar de vício, como que eu fiz, primeiro, não tem bem vício. Tudo são emoções eternas. Você tem que flutuar. São 7/12 emoções, virtudes e pecados. Você tem que reconhecê-los, pulso que te pega. Então, você tem que perceber se o seu cavalo, como o seu cavalo tá. Entendeu? Se ele tiver, eu vou pôr sobre esquizofrenia e tudo mais, você vai tender em buscar alívio. Você tem que se conhecer para você não deixar cair no escuro, para você posicionar o escuro, caridade, ajudar as pessoas, saber se conhecer, o tipo de música que vai te ajudar a ficar num momento melhor, e assim vai. Porque senão você vai começar a buscar recursos em outras coisas. Eu fiz também isso, na época eu tava doidão, eu usei muita coisa, entende? Muita coisa, eu me acabei. Aí eu comecei a treinar essas coisas mesmo, que é ficar em quinta, é se observar, não ceder. Não ceder para a sensação. Mas aí o que acontece? Você de fato não pode identificar com o seu corpo. Você tem que começar a treinar isso nas coisas mínimas. Isso é real. Eu tenho técnica, eu vou deixar, senão vai ficar muito grande. É tipo assim, tá no momento do agora. Como assim, Leandro? Você acordou? Você não acorda e sai levantando. Peraí, eu acordei. A sua tendência é pôr o pé que você sempre põe. Você tem um automático. Isso não é negativo nem positivo, é neutro. O automático, ele te ajuda a, por exemplo, você está viajando na maionese e dirigindo. Você vai ir para aquele caminho que você sempre foi. Pelo menos você não vai bater nem nada. Ele tem um automático. Esse automático você pode programar através de programação linguística e tudo mais para fazer o que você quer. Ou então ele vai se programando automaticamente. Aí nesse caso aqui agora, como você começa a se perceber em quinta dimensão? Independente se programou uma coisa no seu corpo físico, no seu avatar ou não programou, ele vai ter várias programações. Então você vai ter que estar fora dessas programações. Ou seja, você não vai agir no impulso. Acabei de coisas mínimas, porque se for nas difíceis é difícil. Ai não, agora eu aprendi a flutuar, vou enfrentar a gostosona ali que é casada e não vai acontecer nada. Mano, evita, exemplo, entendeu? Qualquer coisa do tipo. Eu dei um exemplo que é mais pesado, mas eu tô dizendo, não vai encarar, não, agora entendi como é que flutua, eu era viciado no crack, tô me medicando aqui, já faz meses que eu não coisa, agora eu vou ir lá nos cracudos ali porque eu aprendi a ficar em quinta dimensão. Não, mano, não é assim, não vai treinar por aí, vai dar errado. Você começa treinando como? Simples. Acordou muito feliz? Não transborda, segura. Porque se for tentar na ira, no ódio, você pode até lembrar como é que funciona, mas falar que se foda, mano, se fuder, entendeu? Você tem que treinar, você tem que aprender a como ficar em quinta pra te ver e não identificar. Então beleza. E não é sempre fácil. Quando começa a pegar no cavalo mesmo, por exemplo, usar heroína, você vai ter que ser tipo um Buda da vida. Você vai ter o seu corpo definhando, porque ele vai começar a contorcer, suar, e você não vai usar. Dá também, eu até consigo usar essas coisas, mas aí é cada momento. Por exemplo, eu roo unha, ajuda eu ficar em quinta, ajuda eu segurar certas coisas. Eu conseguiria ficar sem roer pra tocar violão e tudo mais, mas não é o momento. Tipo assim, tanta coisa pra segurar, tanta coisa pra fazer. Pra que eu vou agora ficar ainda, entendeu? Tem coisas que você vai administrar no momento certo. Às vezes você precisa fumar pra segurar alguma coisa, às vezes não. Mas de forma geral, a grosso modo, você vai começar a treinar assim. Você acordou, você vai se ver acordando. Você não vai descer de qualquer jeito. Se você for descer e você percebeu que você põe o pé direito no chão, hoje você não vai pôr. Você vai pôr o esquerdo. Você vai tomar um banho e tal, você vai entrar na água. Você percebeu que você pega a bucha com a mão direita? Não, agora você não, e passa no braço. Ou você não vai pegar com a direita, vai pegar com a esquerda. Ou se for muito ruim porque é canhoto, você não vai fazer no braço. Você vai se perceber, entendeu? Você não vai ser no automático. Começa a sair do automático. Você começar a se perceber no automático e sair, decidir sua escolha, você já tá em quinta. Entendeu? Aí você vai melhorando nisso. Você começa nessas coisas simples. A partir do momento que você percebeu que você dominou essas coisas simples, você vai ampliando.
Aí tem gente que pode falar, então você tá ensinando de novo a ser deuses. Não, cara, como que você vai prometer lealdade pro mestre, pro verbo, pro messias, pra uma missão, pra sua esposa, pra você mesmo, pra quem que seja, pra quem for, se você é refém do seu cavalo, se você não percebe, se você não vê o que sente, se você atua, entende? Então não tô de novo ensinando a ser Deus, pra você dominar a si mesmo, pra você dominar os outros. Eu tô ensinando você a se dominar pra você poder oferecer lealdade. Do contrário, não dá, entende? Porque você elogia uma pessoa que tá felizinho, na hora que você tá nervoso, você já arrepende, fala, caraca, que babaca. Ou então você fica puto e fala um negócio pra alguém que você nem queria falar, nem é o que você pensa, depois cedeu ali a sensação, depois que passa, fala, caraca, mano, o que eu falei? Você vai viver assim até quando, entendeu? Você não pode prometer lealdade pra ninguém, porque você começa a não confiar, nem você mesmo confiar em você, porque cada hora você tá de um jeito, você elogia e de repente porque elogiou, você critica e de repente que criticou, aí também, agora, você vai sair fazendo um monte de coisa errada, aí pra você ser o bom, você vai assinar embaixo em tudo de errado. Não tô falando pra você assinar embaixo do que errou. Você tem que viver de forma que você não arrependa do que fez. E não é que tipo assim, entendeu? O erro tem que ser reconhecido e arrependido para ter perdão. O que eu tô dizendo é para você se conhecer para prometer lealdade. Entendeu? Para você não ter variação variação de emoções todo mundo todos terão. Mas você não vai ceder essas variações, entendeu? Então, em resumo, para fechar aqui o raciocínio e responder, para você conseguir superar algum vício, você tem que flutuar em quinta dimensão, não se identificar com o cavalo. Obviamente, você tem que treinar isso em coisas mais simples a princípio, porque quanto mais identificado com o cavalo você for, com o seu avatar você for, mais você vai se entregar para tudo. Você não se vê em quinto, você é o seu eu inferior. Para você ser o seu eu superior, você tem que se conhecer além de qualquer sensação, entendeu? É aquele que você é em todos os momentos, entendeu? Aquela lealdade, aquela promessa, entendeu? Você não vai... Vamos, exemplo mais cotidiano. A sua mulher que você prometeu que seria só ela e tudo mais, será independente de qualquer coisa, entendeu? Você acabou... entendeu? Não importa o que aconteça, será isso. Ou então você falou que não faria uma coisa, prometeu, aí sentiu outra coisa, fez, entendeu? Você vai na Bíblia fala, não pequeis pela boca, não pequeis por falar. Você não é obrigado, você não tem que falar uma coisa, mas a partir do momento que você promete alguma coisa e não cumpre, você pecou. Claro, o reino quântico tem muitas variáveis, porque às vezes a gente fala assim, amanhã eu gravo o vídeo. As pessoas têm que saber separar, mano. É adulto, entendeu? A gente não é mais criança, somos luciferianos, alquimistas, entendeu? Consciência. Então, não é palpar o pé da pedra. Aqui a lei tá no coração, não é mais um livro de regra, entendeu? Mas você tem que entender o processo. Então, por exemplo, eu falo, amanhã eu vou gravar o vídeo aqui sem falta. Aí acaba a energia amanhã, não passa na vontade de Deus, chove, um monte de coisa acontece. Aí agora eu sou desleal porque eu não fiz o vídeo, entendeu? Você tem que saber separar. Eu digo em questões de tipo assim, você promete uma coisa que realmente é uma coisa importante e tal, aí você muda de emoção, você foda-se, entendeu? Assim não dá. Então, em resumo pra você largar de qualquer vício, seja ele qual for, você tem que primeiro entender que, na verdade, não é nem o vício em si, você tá buscando um alívio, aí você encontra uma coisa ou outra, algum vai encontrar vício comendo jiló, outros vai odiar, algum vai se encontrar o vício fumando cigarro, outros vai odiar, e por aí vai. O que você busca é a sensação de alívio. Então você vai ter ferramentas que poderão te ajudar, uma meditação, uma música, qualquer coisa. O vício começa a acontecer quando você se apega naquela coisa para buscar aquela sensação. E isso aí é complicado, porque qualquer coisa que você apega nisso, cada vez você vai ter que usar mais daquilo para poder chegar naquela mesma sensação de alívio. Ou seja, você começou a usar uma droga agora e ela tá te servindo de amuleta, né, desse nível. Cada vez você vai ter que usar ela mais e mais para chegar naquela mesma sensação. Então vai virando um ciclo vicioso, entendeu? Então o vício não é da coisa em si, é um ciclo, é um momento que você cai nele, vira uma osmose, entendeu? Mesma coisa, se você todo dia você quer ficar sentado, você vai entrando numa inércia. Aí você tem que pôr uma força externa, né, negentropia, pra de novo fazer aquilo mudar, entendeu? Porque senão o seu corpo realmente ele entra num estado de inércia. Você só vai querer ficar sentado. Você não quer sair da zona de conforto, então você tem que quebrar essa zona de conforto. Então vamos lá. Flutuar em quinta dimensão, observar seu cavalo. Quanto mais você fez aquilo, mais difícil, por assim será, mas nada é impossível. Dá realmente pra você ignorar seu corpo como se nem fosse ele. Então, chega a nível que, de verdade, mas isso não é aconselhável, isso é a morte. Chega a nível de você poder atravessar faca e tudo mais, você nem tá sentindo seu corpo. Mas aí, tá vendo? Pra onde você já foi? Cadê você? Entende? Qual que é o seu propósito? Mas é isso, é flutuar em quinta dimensão.
você vai treinando nas coisas mais simples, depois você vai aprofundando em coisas mais difíceis, você vai percebendo o que é mais difícil de lidar e até que ponto você pode lidar com aquilo, se observando, e vai treinando, entende? Obviamente, é claro que as coisas que pegam no fisiológico, né, que já passou só ali desse emocional, já tá no fisiológico, é mais difícil, mas não é impossível, entende? E é isso, acho que eu fui claro. No vídeo aí vai ter mais técnicas, tá? É só ficar em quinta dimensão. A base é essa, é você se ver fora do processo. Quando você se vê fora do processo, você percebe que o seu corpo é só um avatar e na verdade você é a consciência que observa esse processo. Então aí é só você posicionar. Aí você lida bem com uma coisa ou com outra. Tá bom? Espero ter esclarecido bem a dúvida. Se você fez essa pergunta, tá aqui o seu nome, mas eu não vou citar enfim, porque você não pediu, tá no privado. E é isso. Se estiver vendo aí, comenta aí o que achou, se deu pra entender, se não deu pra entender, faça mais pergunta. Eu não respondi nas respostas mesmo, porque não é viável. Imagina, direto as pessoas têm essas dúvidas, por isso que eu gosto de responder em vídeo. Imagina respondendo um em um, faça um vídeo e responde vários. E eu não tô citando o nome porque foi em privado. Então é isso, galera. Não esquece, já tem um vídeo aí no canal, aqui no artigo hoje, sobre o podcast de ontem, em defesa do argumento do mestre lá. Então confira lá, por favor, se você ainda não viu. E se você está aqui no canal, entra aí no link fixado para você também acessar e participar. Então é isso. Se você é novo, se inscreva e deixe seu like. Tamo junto. Luz pra nós.